Antes de começar a aula de hoje, um recadinho para você, né? Qual que é o recado? Não sabe, não? Sei não. Entra no Passeio Direto para você ter informações a mais sobre os conteúdos de química que nós trabalhamos aqui. Lá nós temos vídeos exclusivos, não é isso? Isso mesmo. Além disso, você pode nos seguir lá dentro da plataforma para ter acesso a esse material exclusivo que a gente posta e alguns outros vídeos que já estão aqui no canal, mas que estão lá de uma maneira organizadinha também. Então não perca tempo, entra no Passeio Direto, porque além do nosso conteúdo, eles vão encontrar o quê? Muitos mais conteúdos para uma melhor aprovação sua, né? Mais rápido e mais simples. Então não perca tempo, entra logo no passeiodireto.com. Vou colocar aqui o passeiodireto.com. Fechou. E aí pronto, né? Eles mandam ver lá, né? Vamos pra lá. Então vamos pra lá. Fala, galerinha, beleza? Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo dos gases, né? Pavanelli, que é especialista em gases. Hoje a gente vai falar sobre a temperatura. Temperatura de um gás que você solta é quente. Porque ele normalmente sai na temperatura do corpo, que É. é maior que a temperatura. E normalmente fede. Não. Eu sou impeidável. Chama a vinheta. Então, galerinha, seguinte, velho. Energia cinética dos gases, também conhecido como temperatura dos gases. Porque temperatura é diferente de calor, você pode ter notado isso lá na nossa playlist de termoquímica, quando a gente fala sobre calorimetria. Temperatura é uma medida de grau de agitação das partículas. Essas partículas estão no estado gasoso, estão muito agitadas e a gente pode medir esse grau de agitação. A gente chama de medida de energia cinética média das partículas, né? Que é relacionado à sua massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Agora, olha que louco, velho. Quanto maior for a temperatura de um gás, quer dizer que a sua energia cinética ela está se movimentando ao infinito. Olha só, ela está tendendo ao infinito. Por quê? Porque se ela começa a aumentar, ela vai aumentar a sua agitação. Se a temperatura começa a aumentar, aumenta a agitação também de um gás e das suas partículas. Isso é relacionado para a gente o fator chamado de temperatura. Então, galera, como o Pavanelli falou, a temperatura medida da energia cinética, ela está associada diretamente com a velocidade das partículas. A gente costuma falar que é o grau de agitação das partículas. Se você aumenta a temperatura, as partículas ficam mais loucas e mais agitadas, se movimentam mais, né? Mas as unidades de temperatura que nós utilizamos é o grau Celsius, e eu escrevi errado aqui, que não é graus Fahrenheit que eu queria colocar. Eu queria colocar Kelvin ali. A gente vai corrigir isso rapidinho. Agora, se você reparar aqui nas unidades de temperatura que nós utilizamos, nós vamos utilizar o Celsius e o Kelvin aqui na química. O Fahrenheit, que é uma unidade de temperatura utilizada nos Estados Unidos, praticamente não será utilizada aqui nos nossos cálculos químicos. Basicamente, a gente vai utilizar o Celsius, que é a unidade de medida do sistema internacional, que a gente utiliza aí mundialmente, né? E o Kelvin, que é a unidade de temperatura absoluta, no qual a gente vai fazer os nossos cálculos, né? As medidas ali de temperatura para gases normalmente vai ser dada em Kelvin. Bom, o Celsius, ele é uma unidade relativa. Como assim uma unidade relativa? O 0 graus Celsius não significa que você tem zero de energia cinética. Lembra que a temperatura mede energia cinética, né? E se você tem temperaturas negativas, isso não significa que você tem uma energia cinética negativa, porque não tem como a partícula estar com uma movimentação menor do que parada. Você concorda que o menor grau de agitação possível para uma partícula é parado? Então existe um valor mínimo de temperatura, o valor que é chamado de zero absoluto. Mas esse zero absoluto ele não é dado em graus Celsius. O 0 graus Celsius, na verdade, ele é baseado no grau de agitação das partículas de água quando elas mudam de estado físico sólido para líquido, ou seja, na temperatura de fusão da água.
O 0 graus Celsius é a temperatura que a água sofre fusão. Os 100 graus Celsius é a temperatura que a água sofre ebulição a uma pressão de uma atmosfera. Então esse 0 e esse 100, eles são estabelecidos e a partir daí nós criamos uma escala em graus Celsius. Se uma substância tiver a mesma energia cinética que as partículas da água quando estão fundindo, quando estão congelando, você fala que essa substância está a 0 graus Celsius. Então você percebeu que o 0 graus Celsius, ele não significa que a energia seja exatamente zero. Ele é comparativo à água e se você tiver uma substância com esse mesmo grau de agitação, a gente fala que a temperatura dessa substância, desse composto, desse material, seria zero, ok? Agora, a escala Kelvin, ela é uma escala absoluta. E na escala Kelvin, nós vamos considerar o zero como sendo a energia mínima possível. Seria o zero absoluto. Esse zero absoluto foi calculado e chegaram num valor de menos 273 graus Celsius. Então, na verdade, essa escala, ela termina aqui, ó, ela não continua aqui para baixo. A menor temperatura possível seria menos 273 graus Celsius. Se a partícula parar, a temperatura seria menos 273 graus Celsius. Isso foi chamado de 0 Kelvin. A escala Kelvin, ela cresce na mesma proporção da escala Celsius. Então, quando você sobe 1 Kelvin de temperatura, você sobe 1 grau Celsius de temperatura também. A única diferença é que o Kelvin considera o ponto zero o menor valor de temperatura possível, ou seja, o menos 273 graus Celsius. Então, para fazer a conversão de Celsius para Kelvin, você tem que somar 273 unidades. Menos 273 graus Celsius é igual a 0 Kelvin. 0 graus Celsius é igual a 273 kelvins. 100 graus Celsius é igual a 373 kelvins. E aí nós temos uma escala absoluta, uma escala que considera o zero sendo exatamente o zero de energia das partículas. Para fazer a transformação, a gente vai utilizar essa fórmula. Então, ó, a temperatura em Celsius mais 273 é igual à temperatura em Kelvin. Um último detalhe. Se por um acaso você precisar trabalhar com temperaturas em Fahrenheit, a conversão de temperatura em Fahrenheit é feita a partir dessa formulazinha aqui, chatinha, grandinha, complicada, né? Normalmente o professor de física trabalha isso mais com vocês lá no conteúdo de termologia. Mas é o seguinte, a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual à temperatura em Celsius dividido por 5. Então você pega isso daqui e consegue converter Fahrenheit em Celsius. Para cada 5 unidades de Celsius que você anda 9 unidades de Fahrenheit. Eles estão em proporções diferentes. E por isso você tem aqui essa formulazinha complexa para fazer a conversão. O Fahrenheit também não é uma unidade absoluta. O 0 Fahrenheit não é a menor temperatura possível. E por isso ele é representado com essa bolinha aqui do lado. Significa que o zero ele foi padronizado. Escolheram lá um zero padrão e a partir disso você fez a medição de valores de temperatura. Entenderam? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre temperatura. Lembrar que existe uma energia cinética, que é a medição chamada para a gente de temperatura, e que a gente vai usar Kelvin, né? O Kelvin, porque é a temperatura absoluta e não tem como os nossos resultados darem negativos, né? A gente não vai fazer uma conta onde a pressão é negativa, ou a massa, ou o volume, até porque isso são grandezas impossíveis de serem negativas. Exatamente. Então, ó, se você aumenta a temperatura, as partículas vão ficar loucas, agitadas e se movimentar cada vez mais. Rock and roll!